Ganhar. Está gravando? Shalom a todos, irmãos. Shalom. Estamos aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, aqui nessa cidade de Conselheiro Lafayette. Para nós aqui estamos falando um pouco sobre a palavra do nosso Criador, do Altíssimo Yahweh. E para nós começarmos aqui, eu queria meditar algumas coisas com os irmãos. É o seguinte: nós, nesses dias de hoje, estamos nesses dias de hoje vivendo uma situação de quem busca a verdade, ele é apedrejado. Veja bem, nós que éramos da igreja evangélica, fomos, a maior parte aqui dos que estão aqui foi da igreja evangélica, outros católicos, e quando nós estávamos lá dentro, nós éramos bem aceitos, éramos pessoas que nos davam crédito, porque nós estávamos lá. Quando nós estávamos lá e começou o poderoso Yahweh, o Altíssimo, a mostrar para nós verdades que nós deparamos, nós começamos a ver que coisas lá onde nós estávamos, que era a igreja evangélica, que eram coisas que não estavam condizendo com as escrituras sagradas. Nós passamos a ver coisas que a própria palavra eles não estavam seguindo corretamente. Por que não dizer que nós vivíamos aí, esse chamado cristianismo, não era totalmente de acordo com os evangelhos, com a mensagem que o nosso Salvador Yahushua deixou. Então, meus amados, eu queria comentar algo aqui nesta noite. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Vai dizer o seguinte: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Salvador Yahushua, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Eu quero também ler em 2 Pedro, para nós falarmos um bocado aqui nesta noite, 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo, 2 Pedro, capítulo 2, 1 ao 3, vai dizer: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão
encobertamente heresias de perdição e negarão o Mashiach, o Messias, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Pois bem, o que eu quero falar aqui nesta noite, meus amados, é que quando nós sairmos aí da igreja evangélica cristã, por que nós saímos? Nós saímos porque nós passamos a ver que tinha muita coisa lá dentro que estava errada, e principalmente ao se tratar das Escrituras. Então o que acontece? Quando a gente sai de lá, nós é chamado de desigrejado, e o pior de tudo é falar que no final dos tempos, e realmente está escrito, mas só que não é a colocação como eles falam de nós. Eles falam que nós é que estamos contra a verdade e que nós é que estamos fazendo o que é errado. Ou seja, seria nós os falsos mestres, os falsos profetas. Mas, antes de você começar a querer julgar, vamos abrir a nossa mente para que nós possamos navegar um pouco sobre a história. Você vê, quem estuda a história circular, coisa que a maioria das pessoas que vão para a igreja, tanto evangélica como igreja católica, ou cristianismo, ele acha que, porque está escrito na Bíblia, na maioria das Bíblias de João Ferreira de Almeida, só porque está escrito aqui falando sobre cristianismo, Cristo, ele acha que está certo. Mas quando a pessoa começa a estudar no profundo, ele vai ver que como que foi, que essa Bíblia que a maioria tem, como que chegou até nós. Porque foi através ali da passagem dos romanos, através de Jerônimo, ao fazer ali a tradução. Mas aonde que eu quero chegar? O que eu quero chegar é o seguinte: quando as pessoas falam que nós agora é que somos os falsos, é que nós agora que estamos errados, nós vamos parar um pouco para ver uma coisa. Veja bem, o nosso Salvador Yahushua e os seus apóstolos, discípulos, quando eles estavam ali fazendo a obra, depois que Yahushua, melhor dizendo, já tinha ido para o céu, ficou os discípulos levando a mensagem em cada lugar. Não é isso que a Escritura ensina e a história fala? Então ali estava o que? Yahushua Mashiach, ele era o que? Nazareno. Não é isso que a Escritura fala? Era que ele era Nazareno e não Cristo. Essa palavra Cristo, ela veio depois. Mas vamos chegar lá. Na história, quando nós vimos que ali teve a perseguição de Roma sobre Jerusalém, em qual ali foi destruída a cidade, como estava na profecia, tanto de Daniel, até o próprio Yahushua falou, O discípulo perguntou: mestre, quão grande é essas pedras? Quando ele fala naquela passagem, está dizendo que é o templo. No entanto, que aquela passagem, Yahushua fala assim: olha, este templo, essas pedras, não ficarão pedra sobre pedra. Por quê? Iriam ser derrubadas. Então foi o quê? Cumprida a profecia que mais de 500 anos o próprio profeta Daniel falou, que quando viria o Mashiach verdadeiro, ele iria ser tirado e a cidade seria destruída, e principalmente o templo. Depois, mais de 500 anos que Daniel já tinha falado isso, veio o Mashiach, a cidade é destruída, cumprindo a profecia. Mas só que mais tarde, os apóstolos tinham
levado a mensagem, a verdadeira mensagem do Evangelho para vários lugares, o que acontece? Vem uma perseguição, e o mais triste da história, eles falam que nós é que somos falsos e errados. Já naquela época, Pedro, o que nós lemos aqui, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Ou seja, primeiramente examinando as Escrituras, antes do próprio Mashiach já tinha falsos profetas. Durante o Mashiach continuou falsos profetas. E depois do Mashiach ainda tinha falsos profetas. Mas para que você tenha uma análise correta da situação, antes de falar que nós agora que está aparecendo os falsos profetas, eu quero que você medite no que eu vou falar. Quando era a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem dita pelos discípulos, os apóstolos, era o verdadeiro evangelho. Mas o que nós vemos? Nós vemos que houve uma perseguição, e se você estudar na história, você vai ver que quem criou essa religião chamada cristianismo, que muitos acham, todos aí da cristandade, que o cristianismo foi criado pelo Messias. Por quê? Deriva-se ao quê? Ele é o Cristo. Cristianismo, né? Pega bem. Mas a pessoa não vai na história secular para estudar o que aconteceu. O Mashiach, que nós aprendemos nas Escrituras, ele nunca deixou cristianismo coisa nenhuma. Nós vamos estudar as Escrituras, e antes que você pense que foi através de Constantino, do 3º século para o 4º, não foi Constantino que criou o cristianismo. Naquela época o Império Romano, ele já vivia pela sua crença, que era o próprio mitraísmo. Eles eram politeístas e acreditavam em vários Elohims, que hoje se fala deuses, né? Então, naquela época, Constantino, ele simplesmente, aqui não vou adentrar a fundo sobre isso agora, mas foi ele que pegou já o cristianismo e fez dele uma religião principal de Roma. Mas espera lá, muito antes de Constantino, nós temos o tal chamado Inácio de Antioquia. Esse Inácio de Antioquia, que ele era, melhor dizendo, um rapaz de Antioquia, da Grécia, né? E que ele passou ao conhecimento da palavra do Evangelho através de quem? Pedro, Paulo e João, principalmente João. Quando ele conhece o Evangelho, no entanto que ele é até chamado de bispo, quando ele conhece a verdadeira mensagem que o próprio Yahushua, né, do Evangelho deixou, né? Não é esse Evangelho que nós vimos aí, de luxúria, querendo riqueza, esse Evangelho todo torto, atrapalhado que está aí. Não, era o verdadeiro Evangelho. Quando ele vê aquilo, ele junta, ele aprendeu com João, Inácio de Antioquia. Ele andou com João, com Pedro, e ainda um pouco com Paulo, que é Shaul. Só o que acontece, irmãos? Houve uma perseguição tão grande, e ali eles nunca paravam de levar a mensagem para as pessoas. Quando João sai de cena, vem um bispo colocado como bispo de Antioquia, que era Inácio de Antioquia, e começa a falar o seguinte: não, vocês não precisam ir mais até Pedro e João, porque aqui já me foi colocado como um bispo.
Agora eu represento, porque é o seguinte, irmão, na época, os problemas que tinha era levado ao Conselho de Jerusalém. Era levado quem? Para esses apóstolos: Pedro, Tiago, João, né? E Shaul, que é Paulo. Mas aí quando acontece aquela perseguição, o povo sai, vem esse Inácio de Antioquia e começa a dizer como que seria agora a palavra, o Evangelho. Então o que acontece? Esse Inácio de Antioquia, é ele que começa a ditar as rédeas. Vou falar. Atos 26, que fala da seita dos Nazarenos. Isso, ele está bem lembrando ali na palavra, que Atos 26 fala que era a seita dos Nazarenos, era considerado seita por aqueles religiosos da época. Você vê como é que são as coisas, né? Você vê que não era cristianismo, era o que? Os nazarenos, eram os do caminho, era a mensagem nova. Então o que acontece, irmãos? Inácio de Antioquia agora, ele fala que ele dá o nome agora daqueles que seguiam o Mashiach, que seguiam o Messias, que era pregado por Pedro, Paulo e Shaul. Ele começa a dizer que agora seriam os cristãos. Seria o que? A religião agora seria chamada cristianismo. Não foi, pode estudar, pode pesquisar, não foi o Mashiach que deixou o cristianismo como religião. Irmãos, quando você estuda o Evangelho, você sabe que, na verdade, o Mashiach, ele veio nunca trazer religião. Na realidade, na época, ele debatia contra as religiões, e principalmente o judaísmo. Quando nós estamos falando aqui, estudando e aprendendo e falando do cristianismo, que foi criado por Inácio de Antioquia, não quer dizer, já vou adiantar, que nós temos que ser judeus. Não, não é isso. Mas nós temos que aprender a verdade da história. Aí, quando eu leio a passagem de 2 Pedro, a passagem de Romanos que fala sobre os falsos profetas, né? Aqui também houve entre vós falsos profetas, e haverá, você tem que parar e prestar atenção, meu querido, que a falsidade, ela já vem já de muito tempo. Quando nós estávamos lá e falavam que a gente era cristão, aí já era falsidade. Por quê? Inácio de Antioquia foi o que criou tal coisa. Não era a mensagem exata do Evangelho verdadeiro. Então, tem muitas pessoas aí ainda presas no sistema religioso, na igreja evangélica e católica, achando que cristianismo, quem começou foi quem? Cristo. O Mashiach, o Messias, mas não foi, irmãos, isso foi depois, isso foi provavelmente em 80, no primeiro século. Então, o que nós temos que aprender é que, se começou o falso profeta, o falso mestre, o falso ensinamento, já foi naquela época e não agora. Agora, na realidade, está se cumprindo a palavra do Criador que diz: não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. O nosso Criador agora, ele está revelando não só aqui, mas em todo lugar do mundo. Agora não, já há uns anos, a verdade, porque nós éramos presos a um sistema, a uma religiosidade que o Mashiach nunca fundou. Ele nunca trouxe para a face da terra. Na época, ele ia ter com os fariseus, o judaísmo na época, legalista, e sempre debatia contra eles. Por quê? Eles viviam muito mais a lei humana, a lei dos homens, e esquecia a lei do Criador. Então, para não fugir do assunto,
Nós aprendemos, quando a gente começa a estudar, e interessante, que quando a gente começa a perguntar a esses líderes dessas religiões, olha, por que isso é assim? Por que não é desse jeito? Eles não aceitam. Eles querem logo te cortar, eles não deixam você querer saber a verdade. Chega lá para poder falar algo de verdadeiro para você ver. Eles não vão te deixar falar, não vai ter que te deixar que isso prossiga para frente. E tem uma outra coisa muito triste. Essas pessoas de hoje, que quando a gente fala para ela da verdade, e ela chama a gente de falsa doutrina, falso profeta, falso não sei o que ia se levantar e tudo. Uma coisa muito triste é que parece que eles queriam ver a gente, quando a gente fala que vai sair do sistema religioso, eles pensam assim, agora lá, vai beber, vai fumar, vai prostituir, é isso que vai fazer. Mas não foi assim. Muitos estão saindo do sistema religioso porque o próprio Criador Yahweh, ele está levantando vidas com o seu Ruach, o seu Espírito, para mostrar que nós muitas pessoas viviam muito tempo no engano, viviam na mentira. Será que essas pessoas queriam que nós estivéssemos na prostituição? Que nós estivéssemos o quê? Bebendo, fumando? Aí eles poderiam falar lá, tá vendo? Saiu da igreja, está lá na droga, está lá prostituindo, mas eles caem do galho, porque muitas pessoas estão saindo, algumas sim, saem e vão viver a vida errônea, mas muitas pessoas estão saindo porque estão conhecendo a verdade. Disse Yahushua: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que tem acontecido com o povo dele. Por isso que muita gente tem saído do sistema religioso, porque não aguenta mais tanta mentira. Começado por Inácio de Antioquia, que logo mais tarde, essa religião, e criada por Inácio, ela se concretizou com Constantino. Uma hora depois nós vamos falar como que foi. Aqui eu estou falando rápido porque não pode demorar. O vídeo fica longo. Então foi o que? Constantino, olha só, a partir do ano 313 da nossa era, do Edito de Milão, promulgado por Constantino, o culto cristão passa a ser permitido. Antigamente não era permitido, porque eles viviam várias coisas. E em todo o Império, no mesmo século, que é do século 3 para o século 4, olha só que é bem depois de Inácio, no ano de 384, em função do edito tessalônico de Teodósio, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Então veja que o que Constantino fez foi simplesmente pegar uma religião criada por Inácio de Antioquia. Porque, irmãos, naquela época, pensa comigo, Inácio de Antioquia, ele aprende com Pedro, ele aprende com Shaul e João e Arrana, e ali, daquele evangelho puro, ele começa a fazer coisas diferentes, colocar uma religião. Então o que acontece? Isso trouxe problema em cima de problema. Por quê? Não era isso que o Mashiach, no seu evangelho, falou que ia fazer. No entanto que Pedro aqui fala que existiria, como já existiu, falsos profetas e falsos doutores. E ali, quando Inácio, ele institui aquele como igreja, Constantino pensa, ao modo de dizer, que o quê? Que o cristianismo realmente era aquilo que os apóstolos, que o Salvador Yahushua viviam.
Então ele coloca já a religião, cristianismo, como sendo o quê? A religião oficial do Império Romano. Vamos andando mais para frente na história, da onde que veio a igreja evangélica? Quando você pergunta assim para o irmão, da onde que surgiu, como é que começou a igreja evangélica? Ele vai falar assim, começou lá em Atos dos Apóstolos, começou com os discípulos. Não, eu não estou perguntando sobre isso, estou perguntando a instituição igreja evangélica. Quando você vai estudar, a igreja evangélica veio a partir de Martinho Lutero, 500 anos atrás, pouco mais de 500 anos. E Lutero veio da onde? Do Império Romano. Ele era o quê? Padre. E depois veio outros reformadores. E começou o cristianismo aonde? De Inácio de Antioquia. Começou de onde? Então, esse fruto cristão, principalmente da igreja evangélica, que acha que é o certo, e não tem ninguém mais, e não quer saber de mais nada, eles não querem nem estudar, eles não querem nem ver história. Não, o certo é isso aqui. Vai ser enganado. Porque quando você estuda, você vai ver que a igreja evangélica, ela veio da igreja católica romana. Ela veio de Inácio de Antioquia, que usurpou, que tirou a verdadeira essência do evangelho para se tornar o que nós vimos hoje. Hoje tem igreja para tudo quanto é lado. Começou a introduzir, irmão, muita coisa errada. O vídeo ficaria longo se nós fosse detalhar detalhe por detalhe. Mas por que nós saímos desse engano? Porque lá nós sabemos que eles pregam um nome que é blasfêmico, um nome que não é verdadeiro. Nós sabemos de tantas coisas erradas, como o dízimo, o jeito deles pregar está errado. Nós sabemos sobre o batismo, sobre ceia, que nós vamos falar em outro vídeo. Mas o que eu quero enfatizar aqui nesta noite é isso. Antes de você julgar alguém, falar assim, não, isso aí é falso profeta, a escritura fala que nos últimos tempos, fala, mas naquela época já era últimos tempos considerado pelos apóstolos. E você veja o seguinte, você que às vezes está nos ouvindo até agora, e às vezes é um cristão, não precisa você confiar em mim não, vai ler, vai estudar a história, vai ver na realidade se o Machia mais os apóstolos foram eles que fundaram o cristianismo. Não. Isso aí pode falar o seu pastor, isso aí pode falar o padre, mas quando você vai até a fonte, vai buscar a história secular, vai buscar livros, você vai ver da onde que surgiu o cristianismo. É interessante o versículo 3, que fala assim, também ouvido por avareza falando comércio de vós. Isso foi o que mais a igreja católica fez. E principalmente agora os tão chamados evangélicos, estão fazendo de tudo para ganhar dinheiro, pregando o nome Jesus, esse nome que é inventado, não é o nome verdadeiro do Salvador, pregando dízimo, sendo que dízimo não é dinheiro, pregando tudo quanto é coisa errada aí. E o cristão achando que está certo. Mas a minha palavra aqui nesta noite, eu ia até ler mais uns versículos, mas não vai dar tempo, porque o vídeo está longo. É o seguinte: antes de você achar qualquer pessoa como falso profeta, estude, vê o que ele tem para falar. Nós não estamos aqui para poder, como diz, na realidade estamos falando sim que o cristianismo é errado, não é coisa do machismo. Tá? Nós não precisamos ser o que? Judeus, não. Nós precisamos ser seguidores de Yahushua. Nós precisamos ter água no nosso coração, aquele que fez o céu e a terra em nossa vida, e seguir a sua palavra. Nós não temos que ter religião nenhuma. Tá? Depois a gente vai abordar melhor, mas lembre-se, cristianismo
foi criado por Inácio de Antioquia. É só estudar, busque você, leia, vai aí buscar, você vai ver que o cristianismo foi criado por Inácio de Antioquia. Da onde que veio a palavra cristão, da onde veio a palavra Cristo, tá? Tudo tem influência do Império Romano com a Grécia, com essa paganização toda. Se você quer saber mais da verdade, busque, que a Rushua vai te esclarecer mais e mais. Shalom, irmão? Assim, nós terminamos aqui.